Luciana sempre gostou de dizer que sua barraca no mercado era como uma pequena ilha em meio ao caos. Entre as filas e mais filas de vendedores gritando sobre suas mercadorias, ela mantinha uma postura tranquila, mas firme. Era uma jovem empreendedora que não precisava de ninguém para prosperar, ou pelo menos era isso que se dizia toda vez que alguém perguntava se tinha namorado. Não é falta de opções, respondeu uma vez a um cliente curioso enquanto pesava um mango maduro. É uma escolha. Ele apenas riu e se foi com sua sacola de compras. Mas aquela resposta a acompanhou por dias. Seria verdade ou apenas uma forma de se convencer de algo? O sol brilhava intensamente sob o toldo azul de sua barraca, e o aroma doce das goiabas maduras se misturava com o cheiro intenso das laranjas. Luciana estava ocupada organizando algumas melancias recém-chegadas quando notou um homem parado em frente a ela. Ele vestia uma camisa branca desabotoada no colarinho e jeans escuros. Seus olhos eram escuros e penetrantes. "Bom dia", disse ele com uma voz grave e firme ao mesmo tempo. "Estou procurando algo especial hoje", continuou ele, fazendo Luciana levantar uma sobrancelha e cruzar os braços. Esse tipo de frase geralmente vinha acompanhada de algum pedido estranho, como kiwis importados ou figos secos que nunca estavam em estoque. Mas ele não parecia ser o típico cliente indeciso. "Depende do que você considera especial", respondeu ela, analisando de cima a baixo. "Tenho aqui mangos maduros, peras doces e até maracujás azedos, se for do seu gosto." Ele corou, e a expressão em seu rosto a pegou de surpresa. Mas havia também um toque de provocação, como se ele soubesse exatamente o que queria e estivesse apenas brincando com ela. "Eu gosto de sabores intensos", disse ele, aproximando-se um pouco mais. "Que realmente valham a pena experimentar." De repente Luciana sentiu uma sensação estranha. Provavelmente era só o calor do sol, mas o tom dele a fez pensar duas vezes antes de responder. "Então os mangos são os melhores do momento. Quer experimentar?" Ele assentiu, e Luciana pegou um mango amarelo e suculento, cortando-o habilidosamente em pedaços. Ofereceu um cubo para que ele o pegasse entre os dedos, observando atentamente enquanto ele levava o pedaço aos lábios. Por um instante pensou que ele faria algum comentário bobo ou exageraria sua reação para impressioná-la, mas em vez disso ele simplesmente saboreou a fruta, fechando os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, seu rosto estava transformado. Havia admiração ali e também algo mais, como se estivesse degustando muito além do sabor. "Isso é muito bom", murmurou, limpando a comissura da boca com o polegar. "Você realmente sabe escolher suas frutas, sabe como conquistar seus clientes." Luciana sorriu. Não era a primeira vez que um cliente elogiava suas frutas, mas a forma como ele disse aquilo, como se estivesse falando de algo mais profundo, a fez sentir um frio na barriga. "Obrigada", respondeu ela, tentando manter a compostura. "A qualidade é sempre a prioridade por aqui." O homem sorriu de volta, e a conexão entre eles parecia crescer a cada segundo. O mercado ao redor continuava agitado, mas naquele momento, tudo parecia se silenciar, como se o mundo tivesse se reduzido a apenas eles dois. "Qual é o seu nome?", perguntou ele, inclinando-se um pouco mais perto, a curiosidade brilhando em seus olhos. "Luciana", respondeu ela, sentindo um leve rubor nas bochechas. "E você?", "Gabriel", disse ele, estendendo a mão. Luciana hesitou por um momento, mas acabou apertando a mão dele, sentindo a firmeza do toque. "Prazer em conhecê-la, Luciana." O sol continuava a brilhar, e o calor do dia parecia aumentar, mas a atmosfera ao redor deles estava carregada de algo novo e excitante. Luciana não sabia o que esperar, mas havia uma sensação de que aquele encontro poderia ser o início de algo especial. Luciana organizava os mangos em sua barraca no mercado municipal de São Paulo, tentando manter a compostura enquanto sentia o olhar de Gabriel fixo em cada movimento seu. Ele estava ali novamente, e a curiosidade dele a deixava um pouco nervosa. "É só uma questão de escolher as melhores", respondeu ela de forma casual, mas sua postura despreocupada não enganava ninguém, nem mesmo a ela mesma. A voz dele, baixa e quase íntima, a fez sentir como se estivessem sozinhos, apesar do burburinho do mercado ao redor. "Quem te ensinou isso?", perguntou ele, inclinando-se levemente sobre o balcão. Luciana deu de ombros, tentando não deixar transparecer a surpresa.
Ninguém, aprendi sozinha. É só observar e prestar atenção aos detalhes. Ele assentiu lentamente, como se estivesse refletindo sobre suas palavras. Após uma breve pausa, ele perguntou: "E você, Luciana, também gosta de experimentar coisas novas?" A pergunta a pegou de surpresa. Primeiro porque ele sabia seu nome, provavelmente tinha lido no letreiro da barraca. E segundo, porque havia uma ambiguidade na pergunta que a fez questionar suas intenções. Era apenas uma conversa casual ou havia algo mais por trás? Depende, respondeu ela, olhando nos olhos dele. Frutas, eu gosto. Pessoas, nem tanto. A resposta provocou um sorriso mais largo no rosto de Gabriel, revelando um charme que ela não havia notado antes. Entendo. Talvez seja só uma questão de encontrar a pessoa certa. Talvez, replicou Luciana, cruzando os braços. Ainda não encontrei ninguém que seja realmente interessante. Ele riu, e o som foi como música para os ouvidos dela. Uma leveza tomou conta de Luciana, algo que ela não sentia há muito tempo. Desde que começou a cuidar da barraca, aprendeu a ser prática e reservada. Romances e distrações emocionais nunca foram prioridade, seu negócio era sua vida. Mas aquele homem estava começando a desordenar tudo isso. Bom, espero poder provar mais das suas frutas em breve, disse ele, piscando um olho antes de pegar a bolsa com um mango. Ah, e obrigado. Luciana ficou parada, observando enquanto ele se afastava, se misturando à multidão. Quem seria aquele homem e por que ela não conseguia tirá-lo da cabeça? Já havia recebido flertes antes, mas nunca se importou. Entravam por um ouvido e saíam pelo outro, mas desta vez a curiosidade a pegou de jeito, talvez um pouco de interesse em saber mais sobre ele. Os dias seguintes passaram normalmente, ou pelo menos era isso que Luciana tentava convencer a si mesma. O mercado continuava agitado, os clientes iam e vinham, e ela mantinha sua rotina habitual. Mas, inexplicavelmente, se pegava olhando para o final da rua, esperando ver Gabriel novamente. Era ridículo, ela sabia. Ele era apenas um cliente, certo? No terceiro dia após o encontro, ele apareceu novamente. Desta vez, vestia uma camisa cinza com as mangas dobradas até os cotovelos e seu cabelo estava bagunçado, como se tivesse passado a mão várias vezes. Ele parecia ainda mais relaxado do que da primeira vez. Voltei, anunciou, com um sorriso que iluminava seu rosto. E desta vez quero experimentar outra coisa. Que vai fazer? Perguntou Luciana, tentando soar casual, mas a expectativa em sua voz era inegável. Estou pensando em algo mais exótico. O que você sugere? Ela sorriu, sentindo um frio na barriga. Temos algumas frutas da estação que são bem diferentes. Posso te mostrar. Por favor, me surpreenda, disse ele, inclinando-se um pouco mais sobre o balcão, como se quisesse ouvir cada palavra dela. A conexão entre os dois parecia crescer a cada instante, e Luciana se viu desejando que aquele momento nunca acabasse. Enquanto ela mostrava as frutas, explicando as características de cada uma, a conversa fluiu naturalmente. Gabriel parecia genuinamente interessado, fazendo perguntas e rindo das histórias que Luciana contava sobre o mercado e suas experiências. Você realmente sabe como tornar isso tudo interessante, comentou ele, olhando nos olhos dela. Acho que você deveria dar aula sobre frutas. Talvez um dia, respondeu Luciana, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Mas por enquanto estou feliz aqui. Eu também, disse Gabriel, e por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O barulho do mercado, as pessoas passando, tudo parecia distante. Você tem um jeito especial de fazer as coisas, continuou ele, observando-a com atenção. E isso é raro. Luciana sentiu o coração acelerar. Obrigada, mas é apenas trabalho duro. Trabalho duro é importante, mas também é preciso um pouco de paixão, não acha? Ela assentiu, sentindo que ele estava falando de algo mais profundo. Sim, a paixão faz toda a diferença. Então, o que mais você gostaria de experimentar, além de frutas? A pergunta o pegou desprevenida, mas havia um brilho nos olhos dele que a fez pensar que ele não estava se referindo apenas a frutas. Bem, eu não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Talvez você devesse começar a pensar, sugeriu ele com um sorriso provocador. Às vezes, as melhores experiências estão fora da nossa zona de conforto.
Luciana mordeu o lábio, pensando nas implicações da conversa. Talvez você tenha razão. Eu sempre estou disposto a ajudar a encontrar novas experiências, disse ele, piscando novamente. E quem sabe podemos descobrir algumas juntos. A ideia a deixou intrigada e um pouco nervosa. O que ele realmente queria dizer com isso? Mas ao mesmo tempo havia uma empolgação crescente dentro dela. Eu adoraria, respondeu, sem saber ao certo onde aquilo poderia levar. Ótimo. Então vamos fazer um pacto. Sempre que eu voltar, você me mostrará algo novo. Combinado, disse Luciana, sentindo que aquele era o começo de algo especial. Gabriel sorriu, e ela percebeu que estava ansiosa para vê-lo novamente. Luciana estava no mercado municipal de São Paulo, cercada por uma explosão de cores e aromas. O sol da manhã iluminava as barracas, e o burburinho das conversas e risadas criava uma atmosfera vibrante. Ela estava concentrada em seu trabalho, mas, de repente, um rosto familiar apareceu diante dela. Era Gabriel, com aquele sorriso fácil que sempre a deixava um pouco nervosa. Surpreenda-me, ele disse, apoiando os cotovelos no balcão da barraca de frutas. Luciana pegou uma fatia de abacaxi fresco e a ofereceu a ele. Quando os dedos dele se tocaram brevemente, um frio na barriga a fez recuar rapidamente. Gabriel percebeu e seus olhos brilharam com uma mistura de diversão e curiosidade. Está ótimo, ele comentou após provar a fruta, a doçura e a acidez perfeitamente equilibradas. E você gostou? Eu adorei, respondeu Luciana, tentando manter a indiferença. Mas ainda prefiro o manga. Ela não sabia como lidar com a presença dele. A maneira como Gabriel transformava até mesmo a escolha de uma fruta em algo carregado de significados ocultos era irritante e fascinante ao mesmo tempo. Então, você está aqui só para comer manga? Perguntou ela, cruzando os braços de forma casual, embora por dentro estivesse agitada. Não exatamente, ele respondeu, inclinando-se um pouco mais perto do balcão. Os olhos escuros dele brilhavam sob o sol forte da manhã. Vim porque este lugar me intriga. Intriga? Repetiu Luciana, levantando uma sobrancelha. Mangas maduras são intrigantes agora? Gabriel riu, e havia algo naquela risada que fazia parecer que eles compartilhavam um segredo, como se ele soubesse algo sobre ela que ela mesma ainda não havia percebido. Não é o manga, ele disse, baixando a voz. É quem cuida dele. Luciana ficou sem palavras por um momento, apenas olhando para ele enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Quem era aquele homem e por que suas palavras pareciam tão certeiras? Você sempre flerta com vendedoras de mercado? Perguntou ela, tentando soar sarcástica, mas sua voz saiu um pouco trêmula. Somente com aquelas que têm uma personalidade tão doce quanto suas frutas, respondeu ele, piscando antes de dar outra mordida no abacaxi. Luciana balançou a cabeça rindo. Essa foi péssima, mas fez você sorrir, ele retrucou, apontando para o canto dos lábios dela que involuntariamente se levantaram em resposta à provocação. Ela decidiu mudar de assunto antes que ficasse ainda mais evidente o efeito que ele tinha sobre ela. Então, você tem nome ou prefere continuar sendo o garoto das mangas? Ele pareceu genuinamente surpreso com a pergunta, como se tivesse esquecido que ainda não havia se apresentado formalmente. Estendeu a mão sobre o balcão, sorrindo. Mateus, um prazer conhecê-la oficialmente, Luciana. Ela apertou a mão dele, sentindo a textura áspera dos dedos dele contra os seus. O prazer é meu, Mateus. Agora, já que estamos nos apresentando, posso perguntar o que você faz quando não está experimentando frutas? Mateus soltou uma risada baixa, recostando-se no balcão enquanto mastigava o último pedaço de abacaxi. Sou fotógrafo. Passo a maior parte do tempo capturando momentos que as pessoas geralmente deixam passar despercebidos. Então, você está aqui? Perguntou Luciana intrigada. Não especificamente aqui, ele disse, gesticulando ao redor. Mas este lugar tem algo especial. As cores, as texturas, a vida que pulsa em cada canto. É inspirador. Luciana observou enquanto ele falava, percebendo a paixão em sua voz. Havia algo cativante na forma como ele via o mundo. Você sempre encontra beleza nas coisas simples? Perguntou ela interessada. Sim, e acho que a beleza está em todos os lugares. Só precisamos saber onde olhar, ele respondeu, com um brilho nos olhos. Você poderia me mostrar um pouco disso um dia?
sugeriu Luciana, sem pensar muito. A ideia de explorar o mundo através das lentes de Mateus a empolgava. Com certeza, ele disse, sorrindo. Vamos fazer um pacto. Sempre que eu voltar, você me mostrará algo novo. Combinado, respondeu Luciana, sentindo que aquele era o começo de algo especial. A expectativa de vê-lo novamente a deixava ansiosa, e ela se perguntou que novas experiências poderiam estar por vir. O mercado estava repleto de cores vibrantes e aromas irresistíveis. As conversas se misturavam com o som das frutas sendo cortadas e vendidas, criando uma atmosfera viva e autêntica. Luciana, organizando algumas bananas em uma bandeja, sentiu o olhar de Mateus sobre ela. Ele havia se tornado uma presença constante em seus dias, e a conexão entre eles parecia crescer a cada encontro. Você é parte disso tudo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Luciana sentiu suas bochechas esquentarem, e rapidamente desviou o olhar, como se estivesse arrumando as frutas para esconder a timidez. Bom, se você quiser fotografar frutas, estou à disposição, desde que compre uma bolsa depois, brincou ela, tentando manter a leveza da conversa. Mateus soltou uma risada que ecoou pelo mercado, atraindo a atenção de alguns clientes próximos. Trato feito, respondeu ele, com um sorriso que iluminava seu rosto. Nos dias seguintes, Mateus tornou-se um visitante frequente. Ele sempre aparecia com um novo pretexto ou simplesmente para dar um olá. Cada encontro era uma mistura de provocações sutis e conversas profundas. Luciana começou a notar que ele tinha uma habilidade impressionante de fazê-la questionar coisas sobre si mesma. Sem perceber, começou a esperar e até ansiar por suas visitas. Era estranho, pois nunca havia se permitido depender de alguém assim antes. Seu negócio era sua vida, e ela acreditava que isso era tudo o que precisava. Mas ali estava ela, sentindo seu coração disparar sempre que via aquele homem emergindo da multidão. Um dia, no entanto, Mateus chegou diferente. Ele estava parado em frente a ela com uma expressão que nunca havia visto antes, determinada. Luciana, disse ele, sem rodeios. Ela parou o que estava fazendo, segurando uma melancia pela metade. O que aconteceu? Perguntou, tentando soar casual, mas seu tom a deixou alerta. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Acho que estou criando um vínculo com você. Não sei explicar bem o porquê, mas desde aquele primeiro dia, quando provei aquele mango e começamos a conversar, confesso que no início foi sem intenções. Era mais uma brincadeira, mas agora é diferente. Eu já te conheço melhor e sei que realmente gosto de você, continuou ele, sorrindo, mas com os olhos sérios. Não é só pelas frutas, está bem? É por tudo. Tudo em você me cativa. Luciana ficou paralisada, observando-o enquanto suas mãos tremiam levemente ao redor da melancia. Ele parecia tão seguro de si, mas também tão genuinamente interessado nela. Você é fotógrafo, não poeta, brincou ela, tentando aliviar a tensão, mas sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Talvez eu esteja tentando capturar o que não cabe em uma foto, respondeu ele, dando um passo à frente. Luciana sentiu uma onda de emoções. Na verdade, ela já estava desenvolvendo sentimentos por ele. Então ela se aproximou mais, e ele estendeu a mão, tocando seu rosto delicadamente, como se tivesse medo de que ela pudesse fugir. E sem mais hesitação, eles se beijaram. Sim, pode parecer estranho que isso acontecesse no meio do mercado, mas naquele breve momento, o barulho ao redor desapareceu. Os aromas das frutas se dissiparam, e tudo o que restou foi o toque suave de seus lábios. Não foi um beijo intenso ou desesperado, foi suave e cheio de significado. Estavam ali em público, mas pela primeira vez em muito tempo, Luciana não sentiu vontade de se afastar. Quando finalmente se separaram, Mateus a olhou nos olhos, ainda segurando seu rosto. Então, o seu beijo é mais doce do que qualquer fruta que já provei, disse ele, com um sorriso que fazia seu coração disparar novamente. Luciana não sabia o que dizer, mas sentia que aquele momento era apenas o começo de algo muito especial entre eles. Os dias que se seguiram após o primeiro beijo de Luciana e Mateus foram repletos de uma nova e delicada dinâmica. Eles se tornaram como dois dançarinos, aprendendo os passos um do outro com cuidado e atenção. Luciana, que por tanto tempo havia se fechado em sua própria concha, começou a se permitir relaxar na companhia dele. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante.
Mateus tinha essa habilidade única de iluminar seu dia, trazendo um sorriso ao seu rosto mesmo nos momentos mais simples. Entretanto, havia algo que Luciana ainda não havia compartilhado com ele. Uma parte de quem ela era que guardava as 7 chaves, mas que de alguma forma, sentia que Mateus merecia conhecer. Em uma tarde tranquila no mercado municipal de São Paulo, enquanto arrumava as últimas frutas em seu estande, ela decidiu que era hora de dar esse passo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, e os outros vendedores já estavam desmontando suas barracas. Luciana hesitou em encerrar o dia, relutante em deixar para trás aquele espaço que agora se tornará tão especial. Foi então que Mateus apareceu, como sempre, com seu sorriso fácil que parecia iluminar tudo ao seu redor. Você deveria ir embora, Luciana, ele disse, apontando para o céu que escurecia. O mercado está acabando. Não vou sem você, ela respondeu, seus olhos brilhando com uma mistura de humor e ternura. Além disso, você ainda não experimentou a melhor fruta. Mateus sorriu, inclinando-se um pouco mais perto. Sempre há algo novo por descobrir. A frase pairou no ar entre eles, carregada de significados implícitos. Luciana sentiu seu coração acelerar, mas, ao contrário de antes, não desviou o olhar. Respirou fundo e tomou coragem. Quer ir jantar na minha casa hoje? Perguntou. Claro! Vai ser ótimo, respondeu ele, surpreso. Vou te mostrar algo especial. Mais tarde, após fechar o estande, Luciana se apressou para casa. Preparou sua lasanha favorita, uma receita que guardava com carinho. Quando Mateus chegou, o aroma da comida invadiu o ambiente, e ele parecia genuinamente encantado. Uau, isso cheira incrível! Exclamou ele, enquanto se sentava à mesa. Durante o jantar, compartilharam mais do que apenas palavras. Cada garfada era um momento cheio de significado, um intercâmbio de confiança e afeto entre duas almas que começavam a se conectar de maneira profunda. Luciana sentiu que a cada risada, a cada olhar, estavam construindo algo bonito. Após a refeição, enquanto a luz suave da sala envolvia os dois, Mateus olhou nos olhos de Luciana, sua expressão séria, mas cheia de ternura. Você realmente é a fruta mais doce que já conheci, disse ele com um sorriso suave. E tenho certeza de que quero te conhecer cada vez mais. Luciana riu baixinho, sentindo seu coração transbordar de alegria. Talvez o amor não seja tão complicado quanto eu pensava, refletiu. Talvez seja apenas sobre encontrar alguém que realmente entende o que você tem a oferecer. Assim, entre risadas, frutas e momentos inesquecíveis, a história deles continuava, tão doce quanto as frutas do mercado. Luciana percebeu que estava se permitindo viver algo verdadeiro e bonito, e que ao lado de Mateus, cada dia era uma nova descoberta. Enquanto a noite avançava, eles se perderam em conversas, compartilhando sonhos e risos, criando memórias que ficariam gravadas em seus corações. Luciana sabia que havia encontrado alguém especial, alguém que a fazia sentir-se viva novamente. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, a história deles apenas começava, cheia de promessas e possibilidades.